Bom, gente, agora a surpresa é a visitação desse chateau tão antigo, tão ícone, do século XIII. Vou conhecer aqui os grandes crus, os classes crus também. Tem toda uma história por trás disso, né? Porque nessa vinícola, para vocês terem uma ideia, no chateau, quem era o proprietário daqui era o Papa Clement. Interessante, né? Bem-vindos ao Chateau Pape Clement. Meu nome é Rodrigo, eu vou ser o guia de vocês hoje. A gente vai fazer essa visita histórica agora para falar um pouco da história desse lugar e do seu vínculo com o Papa Clemente V. Nós vamos falar também da maneira como nós produzimos os vinhos aqui e nós vamos terminar com a degustação de 3 vinhos diferentes daqui da propriedade. Olha, me abençoa, tá? Eu adoro vinho, seus vinhos são maravilhosos. Olha só, isso é uma particularidade, tá? Isso aqui é um ambiente, tá? Você vê que é um ambiente bem católico, né? Bem religioso. E o Papa Clemente está o tempo inteiro, olha, conforme eu for movimentando, o olhar dele está me acompanhando. Então ele está acompanhando até o guia, para saber se ele está fazendo um bom trabalho. Agora, vem cá, vem cá. Se não fizer um bom trabalho, vai ser excomungado pelo Papa Clemente. Desse outro lado, nós vamos ter a coleção privada das velhas safras do castelo. A safra mais antiga é de 1893. Nossa. Mesmo se nós plantamos as primeiras vinhas aqui em 1250, foi somente no século XIX quando nós dominamos a técnica de fazer garrafas de vidro como nós conhecemos hoje. Bom, isso aqui no caso seria uma joias raras, né? Sim, não exato. são abertas só para... Não são abertas, são são abertas, para preservação da memória do chateau. Exatamente, mas vamos supor que que o dono atual, né, ele abra uma garrafa dessa. Isso o público me pergunta, né? Isso aqui é de 1893. Será que ele vai estar bom ou não vai estar bom? Eu acredito que não. Normalmente, os vinhos aqui a gente vai recomendar que para serem degustados nos 30 anos que sucedem à produção. Então, 1893 a gente já passou mais de 100 anos, 120, é impossível, né? Você 130 manter. anos. É Exato. impossível, né? Então ele não vai estar mais bom, ele vai ter perdido todos os seus aromas. Na minha opinião, vai ser um vinho sem interesse. Já praticamente vinagrado já. Exato. Estragado. Exato. Agora, qual é a safra aí antiga que com certeza você pode abrir e que você possa... claro, decantar, vai ter que ter um decante, umas 3 horas aí, de repente. Não, 3 horas é muito. É muito para um vinho, né? Para um vinho antigo, geralmente 30 minutos é o suficiente somente para decantar e não para carrafar, como a palavra que a gente vai usar em francês. Para vinhos mais jovens, a gente pode fazer uma decantação, uma carrafação. Porque a gente traduz do francês em 3 horas, que em francês a gente vai ter 2 palavras para falar isso. Mas para um vinho mais antigo, a gente só vai decantar, só para separar essas partes sólidas, essas borras do vinho. Que eu tive a oportunidade de degustar foi em 1961, por exemplo, que uma garrafa ela foi aberta recentemente. E ele ainda estava bem interessante. Olha que claro legal. Que é um paladar completamente diferente do que a gente está habituado. Realmente nós estamos nas notas terciárias na evolução, alguns aromas como de trufas, de cogumelos, por exemplo, de terra molhada, um lado um pouco mais de couro animal. Mas ainda estava interessante e ainda tinha um potencial. Agora, uma coisa que eu estou reparando, esse aqui é o ano do meu nascimento, só tem 2 garrafas. Só tem 2 garrafas. Então eu acho que eu tenho que comprar uma, porque eu estou vendo que está acabando rápido, né? Geralmente essas garrafas... Posso? Pode, só cuidado. Cuidado. Gente, olha só, venha de pertinho. Isso aqui é uma safra de 1964. Dá uma emoção de ver que o proprietário, o Brenard, ele vem aqui e tem a coleção dele. A hora que ele quiser, ele vem, tira a garrafa que ele quer, da safra que ele almejar, mas não estão à venda, tá, gente? Isso aqui é todo para a coleção particular dele. Os principais motivos que nós temos esse espaço é para guardar essas garrafas, esses formatos maiores. Nós vamos ter formatos que vão desde a garrafa clássica até uma garrafa que chama Primat, que tem 27 litros. Nossa. E o principal objetivo dessas garrafas é para a conservação do vinho,
como a gente vai ter menos oxigênio que atravessa a rolha que está em contato com o vinho, então a gente vai ter um envelhecimento muito mais uniforme. Mas então, no caso aqui, né, você vê que a temperatura está bem climatizada, está bem gelada, né? E qual é a diferença desse aqui para os barris, em termos de conservação, né, deles? Os barris eles vão ser utilizados somente para o envelhecimento oxidativo do vinho, geralmente por 16 meses para os vinhos tintos, e as garrafas vão ser só utilizadas para o armazenamento. Somente para armazenamento? Mas durante o armazenamento, naturalmente, o vinho vai continuar a envelhecer. A envelhecer, ok. Mas é um envelhecimento diferente, não é um envelhecimento oxidativo como nas barricas. Como nas barricas, que dá essa E complexidade. em 7 litros, Olha aí, gente, que barato. é 36 vezes maior que uma garrafa. Olha a diferença. De 75 centilitros. Gente, vocês não têm ideia de como está gelado aqui dentro. São 14 graus, a gente está numa sala climatizada de 14 graus Celsius. No caso, o rótulo seria esse, né? O rótulo é esse, o rótulo que nós utilizamos hoje é esse. E a safra seria essa 2018. de 2018, né? As garrafas, normalmente... Todas elas são- essas? Geralmente, o ano, a safra vão estar marcadas na cera. Ah, na cera. Então aqui, por exemplo, a gente está em 2012. São garrafas um pouco mais recentes e nós fazemos as etiquetas somente depois que o cliente compra essas garrafas. E a gente faz a etiqueta sob medida para esse cliente para não deteriorar também essa etiqueta antes que chegue para o consumidor. Eu vi lá na internet, né? Eu pesquisei um pouco e as safras aqui que são as consideradas melhores são 2023, 2024. Ou não? 2023 e 2024 são safras um pouco jovens ainda para Ainda, serem né? apreciadas para Bordeaux. Certo. Foram safras corretas, mas não são safras excepcionais. Excepcionais. Nós tivemos um bom equilíbrio entre o frescor e o calor em 2023 e 2024, mas a gente não teve a concentração que a gente encontrou, por exemplo, em 2022 ou 2025. Que foram anos que nós tivemos ondas de calor que realmente produziram um rendimento muito menor por hectare de Mas, vinhas, porém, mais mais qualidade. concentrado. Aqui, Aqui, ó. nós vamos ter em torno de 400 barricas bordelesas, como essas que nós podemos ver, que representam a última safra, a safra de 2025. Uma safra muito concentrada, com um rendimento que nós tivemos de somente 33 hectolitros por hectare. E nós fazemos um envelhecimento aqui de 16 meses, nós trabalhamos com 100% carvalho francês e a proporção de 40% de barricas novas e 60% de barricas que foram utilizadas uma vez antes para o envelhecimento de um vinho. A assemblagem final vai ser feita unicamente no final. Então, até esse momento, cada uma dessas barricas vai representar uma casta de uvas diferente. Nós vamos ter também os foudres, que esse nome em francês não tem tradução em outras línguas, que são barricas maiores, que nós utilizamos também para o envelhecimento. E a principal vantagem dos foudres é para fazer um vinho mais centrado nos seus aromas primários também, vinhos mais frutados, porque a superfície de contato entre o carvalho e o vinho torna-se menor. E aqui nós vamos ter um exemplo de cada Grand Cru Classé do proprietário, começando em Fontbroche, em Saint-Emilion, L'Artour Carmine no Médoc, Top Clément, dos seus vinhos tintos. O branco não foi classificado como Grand Cru Classé, mas está também no mesmo nível de um Grand Cru Classé. E nós terminamos com Clos au Perrier, em Sauternes. Sauternes é a região, né? A região de Sauternes É. tem um microclima muito preciso. A gente precisa de condições muito específicas para produzir um vinho do tipo Sauternes, um vinho licoroso. Licoroso, é. O que nós vamos ter é um pequeno rio, um corgo que passa pelo Sauternes, que no mês de outubro e novembro vai criar essas brumas matinais, essa neblina, e as tardes ensolaradas. Essa é a condição perfeita para o desenvolvimento de um fungo que se chama Botrytis cinerea, que é esse fungo que vai se instalar de manhã através dessas brumas matinais e na parte da tarde ele vai fazer microperfurações, na verdade na película da uva, e à tarde o calor vai secar as bagas.
Então nós vamos ter uvas extremamente concentradas em açúcar natural, em glucose. A gente pode chegar no nível de álcool potencial de até 22 graus, 22%. E durante a fermentação alcoólica, vai ter tanto açúcar dentro das cubas para a fermentação que as leveduras não vão conseguir trabalhar. Então elas vão parar quase que automaticamente a fermentação em torno de 13 graus e meio de álcool. E então, de 20, ela já abaixa para 13. Por isso que a gente vai ter o açúcar residual. Então, serão vinhos naturalmente doces. Através dessa técnica do Botrytis cinereae, que nós conhecemos também como a podridão nova. Gente, fantástico, tá vendo, gente? Acho que essa é a verdadeira explicação do Sauternes, né? Edifício que foi construído nos anos 90, também, pelo atual proprietário. E ele quis construir esse edifício para que nós pensássemos a uma catedral. Por isso nós temos a rosácea, que na verdade é uma cópia da rosácea que nós encontramos no castelo. E as cubas representam os pilares dessa catedral. Muito bom, muito bom. Aqui nós sempre estamos entre a tradição e a inovação. Por exemplo, nós fazemos as vendímias com a mão, nós utilizamos cubas de carvalho, mas nós também temos alguns recursos um pouco mais modernos, como essas cubas que chamam cubas Galileu, que é a única propriedade que utiliza essas cubas que eu vi até então. E são cubas de concreto que nós utilizamos também para os vinhos tintos e elas nos dão vinhos muito centrados na mineralidade e nos aromas primários, nos aromas mais frutados. Que legal nós temos isso. dois modelos diferentes que nós estamos fazendo experimentos diferentes com diversos tipos de uvas também. Gente, que fantástico. Olha isso, gente. Nossa. Essa é a nossa sala de cubas principal. A sala de cubas que nós utilizamos para a vinificação do nosso primeiro vinho para o Château Pape Clément tinto, o Grand Cru Classé. Essas cubas de carvalho, elas vão ser muito interessantes porque a gente consegue com o carvalho uma micro-oxigenação, diferentemente do concreto ou do inox. O oxigênio vai estar sempre em contato com o vinho que vai ser fermentado dentro dessas cubas. E isso vai desenvolver uma complexidade aromática nesses vinhos. Gente, quem são esses? Essas são alguns personagens da festa da vendimia de Bordeaux, que foi criada no século XIII, a Gerbaude. Gerbaude é essa festa que celebrava o fim da vendimia na Idade Média. Então, eles são cada um entre eles diferentes e eles estão tocando um instrumento musical diferente também, para celebrar a chegada das uvas na sala de cubas para a vinificação. Isso aí, fantástico. Essa sala nós vamos utilizar somente por 25 dias do ano, geralmente. 15 dias para fermentação alcoólica e depois mais 10 dias para uma maceração pós-fermentação, que é uma maceração onde nós vamos aumentar as temperaturas para extrair um pouco melhor os aromas e os taninos dessas uvas tintas. Esses barris, eles são franceses? São franceses, primeiro uso, né? do carvalho francês. Então essas vinhas, então, como você estava explicando, né? São vinhas de 20 anos. 20 anos, em torno de 20 e 25 anos, a gente está aqui em frente a uma parcela de Cabernet Sauvignon. Olha, gente, e olha o tronco dela, né? Você já vinhas velhas, né? Sim, vinhas velhas. Você vê que coisa, né? Como ela a raiz dela é toda contorcida, né? Ela é bem profunda. Bem O que a profunda. gente consegue ver agora, se vocês olharem aqui nos futuros cachos de uva, é que as flores elas estão se tornando esses verdinhos e vão se tornar as uvas, as bagas. Então a gente está no período, aconteceu já a floração e agora a gente está numa fase que nós chamamos em francês de nouaison. Nouaison, tá que é a vendo? transformação das flores da vinha em bagas, né? Um Cabernet Sauvignon, gente, olha. Aqui a gente vai ter 60 hectares de vinha, 35 que são ao redor do chateau, desse lado do Planalto e do outro.
Então, na verdade, aqui é tudo Cabernet Sauvignon. Nessa parcela Nessa aqui parcela, é tudo né? Cabernet Sauvignon. E quais as outras que você planta? gente Seria vai ter Cabernet Franc, Cabernet Franc, um pouquinho. um pouquinho, né? Petit Verdot, um pouquinho também. E Merlot, que é a maior parte da produção para os vinhos de Pessac Léognan. Gente, eu estava pensando até naquela carne de caça, naquele queijo curado. Olha aí, ó. São uvas, né, que dá Sim, essa exato. complexidade de fruta madura, né? É Exatamente. isso aí. E para os Fantástico. brancos, porque aqui a gente produz vinhos brancos em 5 hectares, nós vamos utilizar Sauvignon Blanc, Semillon e Sauvignon Gris. Sauvignon Gris, essa eu não Que é o conhecia. Sauvignon cinza, é um irmão do Sauvignon Blanc. Ah, essa eu não conhecia. Tá vendo, gente, que novidade? Na França, você é uma faculdade, né, de informação. Dificilmente você vai voltar com a mesma visão e com a mesma teoria que você tinha nos seus próprios países. E seguimos com o Clémentin de Pape Clément 2018 e terminamos a degustação com o Chateau Pape Clément Tinto 2016. Então esse é um vinho que foi envelhecido por 12 meses em barricas de carvalho. 20% de barricas novas. Então essa técnica do envelhecimento com a técnica do batonagem das lias vão nos dar vinhos mais amanteigados, com alguns aromas de brioche e pão tostado, por exemplo. O segundo vinho que vocês vão provar chama-se Clémentin de Pape Clément, que é o segundo vinho que nós produzimos aqui no Chateau Pape Clément para os nossos vinhos tintos. Para esse vinho nós temos uma assemblagem, um blend de 45% de Merlot, 35% de Cabernet Sauvignon, 15% de Cabernet Franc Olha aí, gente. e 5% de Petit Verdot. Pronto, fechou. Cara, bota aqui a caça, bota cordeiro. Para esse vinho nós fizemos um envelhecimento de 14 meses em barricas de carvalho para 2018. Em 2016, o primeiro vinho, nós estávamos em 18 meses. Então, o tempo de envelhecimento desse vinho é um pouco menor que o tempo de envelhecimento para o primeiro vinho que nós produzimos, esse de maior qualidade, que é o Grand Cru Classé. Mas esse é um vinho um pouco mais acessível para ser bebido um pouco mais classé, de grave, classificado em 1953, na safra de 2016. Excelente safra, um vinho que já tem seus 10 anos, comemorando seus 10 anos este ano, com um blend de 60% de Merlot, 35% de Cabernet Sauvignon, 3% de Petit Verdot e 2% de Cabernet Franc. Então nós temos um blend de 4 uvas. Predomina mais o Merlot. 60% de Merlot, exato. Nossa, é completamente diferente. Vou ver a cor dele também. A cor, normalmente com a cor nós vamos poder ver a evolução A do vinho. evolução do vinho, exatamente. Com o As tempo, essa lágrimas cor. não é tão alcoólico. Quantos por cento de álcool esse aqui? Para esse nós estamos em 14% e para o anterior 13,5% 13,5%. e para o branco 13%. Então a 13%. gente vai migrando para 0,5%. Você vê que até nisso eles pensam, né? Você vê que a graduação de álcool. E das safras também, porque a gente começou em 2020, seguido de 2018 e agora em 2016. Então a gente teve uma graduação de 2 em 2 anos. Realmente. Esse aqui é outro nível. Você já aumentou um pouquinho o nível aí. Agora eu sinto aqui a barrica. A barrica, sim, Bem predominante. os aromas A de fruta, baunilha, especiarias, né? Exato. Como cravo, por exemplo. Olha que propriedade linda, né? O
castelo que nós temos aqui hoje foi construído no século XIX por Jean-Baptiste Clerc. Ele construiu esse castelo de 1860 até 1886 e ele deixou as iniciais dele também no topo da porta de entrada e o símbolo que nós utilizamos até hoje para as nossas garrafas e para as nossas barricas. Uma informação interessante e artística, né? Aquele Rolls Royce que vocês estão vendo, ele foi comprado justamente para relembrar a história do próprio proprietário, né? E mostrando, né? O cara foi viajante, negociador, né? E mostra bem, né? Eu adorei essa ideia. Adorei. Legal, né? Representa bem, né? Bom, pessoal, agora eu me despeço de vocês. E claro, ao lado aqui dessa homenagem a esse homem guerreiro, esse carro ele reproduz exatamente, nunca pode desistir, né? Tem que sempre persistir nos seus sonhos, nos seus projetos, ok? Então, até a próxima! O mundo do vinho é fantástico. Estudá-los e apreciá-los se torna um prazer obrigatório. Como é que eles são lindos? Bonjour. Olha que lindos eles. Olha aí, ó.